Som, dois. Glória a Deus. Fica à vontade, pastor. Deus abençoe, tá? Obrigado mesmo, fica à vontade. Aleluia, graça e paz, Igreja de Jesus. Que alegria poder estar aqui nesta noite. Fiquei muito feliz com o convite. Já fazia bastante tempo que pastor John e eu não nos falávamos, né? Verdade, verdade. Também a senhora foi para longe demais. Logo ali. É. Um tirinho. Meu Deus. Bem coisa de mineiro, mas bastante tempo mesmo. Já tem bem o quê? Uns 6, 7 anos, 6, 7 né? anos, exatamente. E aí, confesso que quando olhei a mensagem, eu falei, oxe, pastor John? Aí ele me fez o convite, meu coração se encheu de alegria por duas razões. Primeiro, porque tanto tempo depois, o Senhor fazer com que se lembrasse de nós, né? E também porque, pastor sabe, para um ministro da palavra não tem coisa mais gostosa, coisa melhor do que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, amém? Então, eu estou muito feliz realmente por poder estar aqui com vocês nesta noite. Acho que não tem ninguém daquela época aqui, né? Tem alguém que estava aqui há 7 anos atrás comigo? Que bênção, Deus abençoe, aleluias. Muito me alegro realmente que Deus abençoe a cada vida, a cada lar, cada família que compõe este ministério. E independente de qual seja a placa, a denominação, eu creio que contigo eu vou morar lá no céu. Oh, glória. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Pastor, quanto tempo eu posso falar? Se você não me der limite, eu não me responsabilizo. Estou brincando. Hoje é quarta-feira ainda, amém? Abra comigo a sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo de número 33. Tema interessante. Culto da resposta. É uma campanha? É o título mesmo? Culto da resposta. Quando o pastor falou o título do culto, eu falei, interessante. Por que interessante, pastora? Porque quem de nós, por menor que seja, não precisa de resposta, amém? Por menor que seja, eu tenho a minha pequenininha de 3 anos, que passou ali agora, e daqui a pouco ela quer voltar, porque ela é aquela que quer ir para a escolinha, mas não quer. Quer ficar na barra da saia da irmã, onde a mãe, onde a irmã estão. Mas ela tem 3 anos, e ela está naquela fase que tudo pergunta, né? Quem tem filho aqui? Sabe aquela fase que tem hora que você fala, pelo amor de Jesus, fica quieto, só um pouquinho. Então, por menor que seja a pessoa, ela tem a necessidade de esclarecimentos, amém? Por menor que seja a pessoa, ela precisa de pelo menos uma resposta. Não é assim? Quanto mais você e eu, adultos, maduros, com tantas situações, tantas coisas, tantos problemas, tantas necessidades, precisamos de respostas. Quantos aqui precisam de pelo menos uma resposta? Independente se de Deus ou não, todos nós temos necessidade de resposta. Principalmente, resposta que venha da parte do Senhor, porque nós sabemos que aquilo que vem dele, para mim e para você, é bom, é perfeito e é agradável. E aqui, em Jeremias, capítulo de número 33, no versículo de número 3, onde eu pedi para você abrir, eu tenho certeza que pelo menos uma vez você já ouviu ou já leu sobre este texto, já ouviu alguma ministração, no mínimo uma vez. Jeremias, profeta do Senhor, diante do Senhor ele andava, diante do Senhor ele estava, diante do Senhor ele se apresentava. E a primeira coisa que Deus me trouxe para dizer para você nesta noite é que aquele que quer resposta que venha da parte de Deus, precisa estar com Deus, andar com Deus e buscar de Deus. Amém? Está cheio de gente querendo que Deus faça, que Deus responda, que Deus dê, mas não anda, não busca e não espera no Senhor. Fica difícil, não é assim? Geralmente, quem vai te responder a pergunta é a pessoa para quem você fizer a pergunta, não é? Ou você acha que Deus é intrometido e vai sair falando com você se você não falar com ele? Intrometido é Satanás, que se mete onde ele não é chamado. Deus não.
Para que Deus te responda acerca de qualquer situação, é necessário que primeiro você pergunte. Amém? E Jeremias, diante do Senhor, ele andava com o Senhor, na presença do Senhor ele estava. E certa feita Deus falou com Jeremias. E aqui no versículo 33, versículo 3 de Jeremias 33 diz assim: invoca-me, ou em algumas traduções, clama a mim, e te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me, clama a mim, e aí sim eu te responderei. Fecha os teus olhos por um instante. Papai, neste momento eu também quero me colocar em oração diante do Senhor, pedindo que nesta hora o Senhor venha falar com a tua igreja, venha falar com o teu povo através da ministração da palavra, que nesta noite o Senhor me fez privilegiada de poder transmitir. Que neste momento, Deus, eu venha me esvaziar de mim mesma e que tudo aquilo que for ministrado deste altar para a tua igreja venha diretamente do teu trono. E que em nome de Jesus, o teu filho, a tua filha, saia daqui com a resposta que ele veio buscar. Ou ainda que não seja o tempo do Senhor responder, que ele, que ela saiam daqui animados a continuar esperando no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Jeremias, clama a mim, busque a mim, invoca a mim, e aí sim eu hei de te responder. Esta é a primeira parte do versículo, amém? E aí o Senhor, em continuidade, ele diz assim: e ainda anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você não sabe, que você não conhece. Então, quando nós vemos esta ministração, este trecho da palavra, nós podemos entender duas coisas, pelo menos. Primeiro, que quando nós buscamos a Deus, há resposta, amém? Pastora, mas já faz tanto tempo que eu estou buscando, faz tanto tempo que eu estou clamando, e eu estou na presença, eu estou firme, e ainda não veio. Você vai entender que por mais que você queira as coisas, literalmente na hora que você quer, porque nós somos assim, né? Nós queremos tudo no nosso tempo. E de preferência da nossa maneira, não é assim? Quem não é assim, levanta a mão, seja sincero. Tudo servo de Deus, não mente. Mas o homem, a mulher, o ser humano, geralmente quer tudo na hora dele e do jeito dele. Mas uma coisa que você e eu temos que entender, principalmente a partir do momento que nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, principalmente no momento que nós entregamos as nossas vidas aos pés de Jesus, que nós não temos mais legalidade sobre nós, amém? Quando você entrega a tua vida ao Senhor, a tua vida passa a ser dele. Então já não é mais no teu tempo, é no tempo. E não é mais da tua maneira, passa a ser da maneira. Pastor, e se eu não quiser, e se eu não gostar? Aí você tem que decidir se você realmente quer que Jesus guie, direcione, ou se você vai querer continuar fazendo as coisas da tua maneira, do teu jeito. E eu tenho certeza que todo mundo, quando já tentou fazer alguma coisa do teu jeito, a tua maneira, certamente em algum momento quebrou a cara, teve prejuízo. Foi ou não foi? Eu falo por experiência própria. E não apenas quando eu não conhecia o Senhor, mas também depois de começar a andar com o Senhor. Porque mesmo depois que a gente passa a andar com o Senhor, que a gente conhece o Senhor, em alguns momentos nós ainda queremos fazer do nosso jeito. Porque o nosso jeito aparentemente é mais rápido. Porque o nosso jeito aparentemente é o mais fácil. É assim ou não é? Mas deixa eu falar uma coisa para você. O meu e o teu jeito não é o melhor. Sabia disso? Não é. Não é o melhor e não é aquele que vem nos trazer benefício. A palavra do Senhor, ela já nos ensina, a palavra do Senhor, ela já nos diz: olha, bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Todos aqui desejamos final de bênção, é ou não é? Ou alguém deseja aqui ir para o inferno? Ou alguém deseja aqui morrer miserável? Ou alguém deseja aqui morrer enfermo? Não.
Todos os nossos pensamentos são pensamentos de um final de bênção. É assim ou não é? Longevidade de dias, de preferência paz, e de quebra prosperidade financeira. É ou não é? Oh, glória. Aleluia. Costumo até brincar com a minha filha de vez em quando, né? Não sei o que a gente estava falando outro dia. E a gente falava, olha, eu prefiro estar assim, mas lá no Canadá. Já que é para ficar desse jeito, se for no Canadá, tudo bem. Não é assim? Você prefere o quê? Você prefere passar luta, prova, dificuldade no buraco, ou no lugar que pelo menos um pouquinho de glamour você tenha? Nem que seja para falar que chique. Olha, você viu fulano, o que aconteceu com ele? O quê? Aconteceu isso com fulano, sério, coitado. Ele estava lá no Canadá, ele estava lá na Suíça, ele estava lá na Inglaterra e passou por isso. Aí você fala, poxa, eu prefiro, já que é para passar lá na Inglaterra, né? Brincando. Mas a questão é a seguinte: se você e eu queremos e desejamos um final de bênção, e eu tenho certeza que é isso que você quer para você e para os seus, quanto mais o Senhor, amém? Tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Só que para chegar no fim que você deseja, muitas vezes o caminho a ser traçado não é aquele que você imagina, e nem o tempo necessário para você alcançar o que você espera, o que você deseja, é o caminho e é o tempo que você espera. A partir do momento que nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós temos que entender que nós não temos mais livre-arbítrio. Você entendeu isso? Pastor, eu tenho livre-arbítrio. Você até tem. E você tem o livre-arbítrio de escolher que você não quer, porque você colocou tudo na mão do Senhor e agora vai ser tudo do jeito dele, tudo no tempo dele, tudo à maneira dele. E quando nós entendemos e passamos a viver assim, nós passamos a viver melhor. Nós aprendemos a esperar no Senhor, nós aprendemos a confiar no Senhor, e nós aprendemos aquilo que para nós é muito difícil, que é descansar. É difícil descansar no Senhor, principalmente quando nós estamos ansiosos por algo. Mas a palavra do Senhor já diz que nós temos que lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, amém? Sabe por que o Senhor diz isso? Porque quando você é ansioso, você fica cada vez mais longe, cada vez mais distante da bênção dEle para a tua vida. Por quê? Porque a tua ansiedade faz com que você não deixe Ele trabalhar. A tua ansiedade impede com que Deus ele possa trabalhar da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, para chegar no resultado necessário. E aí, quando nós falamos em resposta, geralmente a gente se coloca diante de Deus falando assim: Deus, eu quero saber isso, ou eu preciso daquilo, porque geralmente quem necessita de uma resposta é uma pessoa carente de algum esclarecimento ou carente de alguma coisa. É assim ou não é? Quem precisa de resposta é porque tem uma carência de entender algo, de saber algo, ou muitas vezes, e no nosso caso, de receber algo. Não é assim? O que vem a ser resposta? Palavra ou gesto com que se responde uma pergunta. E aí quem pergunta tem uma dúvida, uma necessidade de esclarecimento, de entendimento, e uma necessidade de receber algo. E aí quando eu me deparo com Jeremias 33:3, onde nós lemos, nós conseguimos começar a entender e aprender algumas coisas da parte do Senhor, porque a palavra do Senhor é algo sobrenatural, amém? O Senhor, Ele fala e a palavra dEle, ela se renova nas nossas vidas a cada manhã de uma forma tão sobrenatural. E aí, meditando na palavra, para poder trazer a ministração da parte do Senhor, Ele começou a falar comigo, começou a abrir os meus olhos, a me trazer algumas revelações. E aí nós entendemos e separamos nessas duas partes, como eu coloquei no início. Primeiro, clama a mim ou invoca-me e eu te responderei. Primeiro, se você precisa de algo, ou se você precisa
de uma resposta, seja ela de qual natureza for, o algo que você vai receber e a resposta que você vai receber, na verdade, vai depender de para quem você vai perguntar ou de para quem você vai pedir. Deu para me entender? Eu quero uma resposta. Ok, que tipo de resposta? Independente. Só que se você quer uma resposta, e geralmente você quer uma resposta positiva, uma resposta boa, uma resposta esclarecedora, adianta você perguntar para qualquer pessoa? Adianta? Adianta você perguntar para quem não entende nada daquele assunto? Adianta você perguntar para quem está querendo te ver pelas costas? O mínimo é a pessoa te largar falando sozinho. O mínimo. Isso se não te der uma resposta bem mal criada e bem atravessada. Ou se você pergunta algo para alguém que não entende nada daquele assunto, certamente ela vai te falar bobagem, ou ela vai te orientar a fazer determinada coisa que não vai te ajudar em nada. Não é assim? Mas mesmo assim, está assim de gente perguntando para a pessoa errada. Esperando o resultado, esperando um esclarecimento, esperando receber algo de quem não pode dar, de quem não pode fazer. Você consegue me entender? Não vem me perguntar de carro, eu só sei dirigir. Não vem me perguntar de nada do carro lá, da parte que faz funcionar, só sei dirigir. E male a gente para, né? Não sei se toda mulher é assim, a gente para completar ou trocar o óleo, para abastecer. Eu detesto abastecer, o carro está sem combustível, eu tenho que parar, senão eu fico no caminho. Porque eu espero chegar no talo, e já disseram que não pode, né? Mas eu não tenho paciência, eu detesto ter que parar no posto de combustível para abastecer carro. Para mim, carro tinha que se ligar, funcionar, ir embora e acabou. Não é? Não seria bom? Tem algum mecânico aqui, alguém que conhece bastante de carro, da parte elétrica, mecânica? Não. Vocês sabem os homens pelo menos trocar pneu, né? Porque nem isso eu não sei fazer. Amém. Mas não adianta querer falar comigo de carro. Eu ainda confundo o meu com um Logan de vez em quando que é parecido. Para você ter ideia do negócio. Não adianta querer falar de mim, de coisas que eu não conheço. E ainda esperar que eu responda. Não adianta. Independente de qual seja a natureza. Não adianta você querer falar de saúde com quem não é da área da saúde e não entende do tema. Não adianta você querer falar de finanças com quem não é da área e não entende do assunto. Não adianta você querer falar, por exemplo, de família, de restauração, com alguém que não valoriza a mínima, que não cuida de nada disso. Não adianta você querer compartilhar as tuas ansiedades, as tuas dúvidas, os teus problemas, as tuas dificuldades para alguém que não pode e não vai fazer nada por você, a não ser piorar a situação. Não adianta. E aí Deus se coloca para Jeremias e Deus fala assim: Jeremias, é a mim que você tem que clamar se você quer e precisa de uma resposta. Jeremias, quem tem a resposta que você precisa não é nenhum outro, sou eu. Clama a mim, Jeremias, e eu vou te responder. E eu tenho uma coisa tão maravilhosa para te dizer. Qualquer tema, qualquer assunto, qualquer que seja a necessidade, se você clamar a Deus, se colocar diante de Deus e perguntar para Ele, Ele é o único que vai responder tudo o que você precisa. Jeremias, clama a mim, e eu hei de te responder. Aí eu venho, e eu quero que você acompanhe comigo, lá no Evangelho segundo João. João, capítulo de número 6. Certa feita, diz a palavra do Senhor, que Jesus, enquanto ali ele estava no seu ministério evangelístico, ministrando o povo, as pessoas andando atrás dele, curiosas, não para saber quem ele era, porque queriam estar com ele, andar com ele, mas porque estavam meramente interessados nos milagres e naquilo que ele estava fazendo, amém? Diz a palavra que aquela multidão o seguia,
E aí, num determinado momento, quando eles acharam onde Jesus estava, Jesus ele trouxe uma palavra que não foi aquilo que eles queriam ouvir. Porque é assim que funciona também, infelizmente, ainda nos dias de hoje. As pessoas vão atrás de Jesus, vão buscar a Jesus, não pelo que ele é, mas pelo que ele tem, pelo que ele pode fazer. E aí, quando a palavra que Jesus libera não é aquilo que ela espera, não é aquilo que ela quer, ela não se agrada. Fica dodói. E muitos fazem como aqueles ali que estavam, se retiram, vão embora. Muitas pessoas que se afastaram da casa do Senhor foi porque em algum momento ouviram algo que não os agradou. Mas nós temos que entender uma coisa. Jesus ele já nos alertou que neste mundo nós sofreríamos aflições. E Jesus também nos avisou que pelo nome dele sofreríamos perseguições. Amém? Então, a partir do momento que você vê ou que você ouve algo que te desagrada, algo que você não gosta, isso não é motivo nenhum para você se retirar da presença do Senhor. Amém? Não tem justificativa para se retirar da presença do Senhor. Principalmente por causa do Beltrano, do fulano, do cicrano. Não tem justificativa. Você e eu, a partir do momento que tomamos a decisão de seguir a Cristo e de servir a Cristo, é para Ele que nós temos que olhar, porque Ele é perfeito. Nele não há falha. Nele não há variação de dúvida. Ele é perfeito. E se em algum momento você viu ou você ouviu aquilo que não te agradou, é justamente nesta hora e neste momento que você tem que se colocar na presença do Senhor e falar: Senhor, isto que eu vi, isto que eu ouvi, não me agradei. Mas se o Senhor estiver falando comigo acerca disso e eu precisar ser tratado, me mostra. Mas se realmente não foi feito ou não foi dito o que se deveria, me mostra também para que eu me retire do meio. Agora, o que não pode, não vou mais para a igreja. Não vou mais. Azar não é da igreja. Aquele que se afasta do Senhor por causa de palavras que não agradaram, é aquele que sai perdendo, amém? E aí muitos, quando Jesus anunciou que Ele era o pão da vida, quando Jesus anunciou que aquele que dele comesse, aquele que dele bebesse, não voltaria a ter fome, não voltaria a ter sede, escandalizou a muitos. Pastora, o que isso significa? Jesus estava dizendo ali que tudo, diga assim comigo, tudo o que nós precisamos não está em outro lugar senão nele. Mas muitos ali não queriam estar com ele e andar com ele todos os dias da sua vida. Muitos que estavam ali só queriam estar com Jesus e andar com Jesus enquanto Jesus dava o que eles queriam. Enquanto Jesus falava o que eles queriam ouvir. Mas entenda que andar com Jesus, estar com Jesus, se resume também em matar a carne, em abrir mão de algumas coisas, em ter que admitir que está errado e tem que mudar, em ter que descer para aí sim poder subir, mas não é todo mundo que quer. Geralmente a gente quer a resposta, e como eu disse no princípio, do nosso jeito e da nossa maneira. Não é assim? E aqui no capítulo de número 6, veja no versículo 68, diz assim, ó. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós vemos Deus falando com Jeremias, e Deus fala para Jeremias assim: Jeremias, clama a mim, e eu vou te responder. E naquele momento, o apóstolo Pedro e os discípulos que ali permaneceram com Jesus entenderam que qualquer resposta, que qualquer esclarecimento de dúvida, que qualquer necessidade só seria suprida através do Senhor. Senhor, para quem iremos? Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna?
Minha amada, meu amado, não existe outro lugar, não existe outro ser que tenha o que você precisa, que possa te orientar no que você necessita, senão o Senhor. Não tem. Não tem. E Deus, Ele sabe tudo. Ele conhece todas as coisas. Não tem um tema, como eu disse, não tem um assunto, não tem uma causa, não tem uma sequer necessidade que você possa vir a ter, que não possa ser suprida pelo Deus Todo-Poderoso. Se nele você buscar, se diante dele você se colocar, e se a ele você entregar a tua necessidade. Jeremias, clama a mim, e eu vou te responder. Oh, glória! Porque não há nenhum outro Jeremias, não há nenhum outro Pedro, não há nenhum outro Tiago, não há nenhum outro John, Juliana, Júlia, ou você, seja lá qual for o teu nome, não há nenhum outro em quem há vida eterna, em quem há salvação, em quem há resposta. Não tem. Não tem. Tudo o que você precisa está aí vendo o Senhor. Amém? Tudo. O que você precisa está e vem do Senhor. E aqui na parte B de Jeremias 33:3 diz ainda assim, ó: e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ou em algumas traduções, coisas grandes e ocultas que não sabe. Olha como Deus é maravilhoso. Além dele responder o que você perguntou, além dele responder o que você precisa, diz a palavra do Senhor, como está lá em Efésios, vai lá comigo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Versículo de número 20 diz assim, ó: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, ou abundantemente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Que outro que faz um trem desse? Que outro que além de suprir a tua necessidade ainda faz além? Que outro que além de tirar as tuas dúvidas, que outro que além de esclarecer as tuas dúvidas, ainda vai abundantemente além? Não tem. É o gerente do banco? Não. É o médico? Não. Há 2 anos atrás, eu tive uma tromboembolia pulmonar. Quem sabe que negócio que é esse? Eu também não sabia. Uma tromboembolia pulmonar, a famosa TEP no meio da medicina, é um problema que dá nos pulmões decorrente de coágulos sanguíneos. O meu sangue começou a formar coágulos, ficar grosso. E aí chegou num determinado momento que aqueles coágulos que geram a trombose nas pernas, já ouviram, né? Só que eu não tive trombose nas pernas. Os coágulos, eles passaram na minha corrente sanguínea e foram direto para os pulmões. E a região do tórax pulmonar, as veias e artérias, elas são mais finas. E aí começou a entupir. Começou a entupir, de pouquinho em pouquinho. E há exatos 2 anos, eu dei entrada no hospital no dia 2 de novembro. E há exatos 2 anos atrás, nesta ocasião, eu estava começando a me sentir muito cansada. Porque conforme ia entupindo, eu ia ficando com dificuldade de respirar. E conforme eu ia ficando com dificuldade de respirar, eu ia ficando cansada. Só que eu sou teimosa, nunca tive problema grave de saúde. Achei que eu estava trabalhando demais, porque realmente eu estava trabalhando muito. E que o cansaço era decorrente à minha correria, porque a gente acha que a gente é super-homem, mulher, né? Mulher maravilha. Super-homem. E ali foi entupindo, 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 até que chegou o ponto que eu passei mal na rua, de não conseguir atravessar uma avenida de um lado para o outro, a Faria Lima. Eu não conseguia atravessar a Faria Lima de um lado para o outro, sem me estatelar no meio da avenida e ter que ser socorrida. Isso foi no dia 1º de novembro de 2018. Aí, no dia 2 de novembro de 2018, porque eu cheguei em casa,
Eu até ia no hospital naquele dia de noite, mas nem lembro direito o que aconteceu. Aí no dia seguinte, a minha mãe foi na minha casa. Eu não sei nem com quem eu falei. Não sei, eu não consigo me lembrar direito, porque a oxigenação já estava tão baixa que eu não consigo me lembrar. Eu sei que a minha mãe baixou na minha casa no dia seguinte, para me levar para o hospital. E glória a Deus por isso. E Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, porque se eu tivesse ido um dia antes, eles me mandariam para casa. Porque eu só fui atendida e socorrida na urgência que eu precisava, porque eu tive uma parada respiratória lá no meio do hospital. E aí aqueles coágulos foram entupindo as minhas veias, as artérias, enfim, dos meus pulmões. E aí eu cheguei no hospital, e agora com esse negócio de Covid, né? Quem já foi em algum lugar que você tem que ver temperatura, e alguns tiram até a sua saturação, para ver o nível de saturação. Para você ter uma noção, a minha saturação chegou a 2. E o normal para um ser humano é na casa dos 90 e pouquinho. Ali eu cheguei naquele hospital, passei na frente na triagem, já me mandaram para oxigênio, porque a saturação estava muito baixa, abaixo de 40 e caindo. E logo que colocaram oxigênio em mim, que abriu os meus brônquios, os coágulos subiram todos de uma vez e ali os meus 2 pulmões pararam. E a minha mãe saiu correndo desesperada, gritando socorro pelo hospital. E ali eu já estava apagada. Porque os 2 pulmões pararam, eu parei de respirar e ela me conta que eu comecei a inchar e ficar roxa. E aí, depois disso, me levaram para a emergência. E ali na emergência eu tive uma parada cardíaca. Aliás, um infarto primeiro. Aí correram comigo para a UTI. E ali na UTI eu também tive uma parada cardíaca e tive que ser reanimada com choque. E eu fiquei em coma alguns dias. E o diagnóstico médico era, não tem jeito. Mãe, ou ela morre, ou ainda que sobreviva, ela vai vegetar. Porque ela ficou sem oxigênio muito tempo. Aí disparou diabetes, disparou pressão, e tudo aconteceu comigo. E eu estava morta, em cima de uma cama. Com aparelho para tudo quanto é lado. Eu faço aniversário dia 5 de novembro. No dia do meu aniversário, quando minha mãe foi visitar, ela me conta que o médico pegou a pranchetinha, né, para ver o estágio e tudo mais, e da notícia falou, mãe, realmente não tem mais o que nós fazermos. Ela não está reagindo. Só que ali, quem tinha a resposta, que a minha mãe, que os meus... E mesmo eu, ainda que inconsciente, precisava, não era aquele médico. Por mais que ele fosse um homem gabaritado. Amém? Não estou desmerecendo. Fizeram tudo. Foi uma equipe maravilhosa que me atendeu. Porque se os cuidados médicos não tivessem sido tão urgente e tão bem feito, eu não teria conseguido nem voltar. Mas ali cheguei no momento, cheguei no estágio que nenhum deles podia fazer mais nada por mim. Você está entendendo? Que vai chegar uma hora, vai chegar um momento em que ninguém vai poder fazer nada por você, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Aí o diagnóstico foi, ou morre ou vegeta. Eu tenho cara de vegetal para você? Com que vegetal que eu pareço? Com que verdura? Sequela, pastora? Nenhuma. Aí os médicos, antes de eu sair do hospital, fizeram uma tomografia no meu cérebro. Porque ficavam indignados. Como que não ficou nada? Saí sim, debilitada, tive uma recuperação mais lenta. Mas mesmo assim, em um mês eu estava de pé. Andando. Para você ter uma noção, eu entrei no hospital de cadeira de roda, porque eu desci do carro, e a teimosa ainda foi de carro, tá? Ainda falei assim para Deus, Senhor, para você ver como Deus ouve e responde, a mínima da oração, e a mais singela, contanto que seja com sinceridade. Senhor, eu estou muito cansada. Senhor, prepara uma vaga para mim na porta do hospital, ou mais perto possível, porque eu estou tão cansada que eu não vou aguentar andar muito. Porque lá no hospital é assim.
Se você quiser deixar o carro na rua, para ter que pagar o estacionamento caro, quem já fez um trem? Opa! Só que lá não tinha vaga nunca, pertinho. E na época eu tinha um carro maior do que eu tenho hoje. Então uma vaga comum não atendia a minha necessidade, você está entendendo? Tinha que ser a vaga para caber o carro. Aí eu falei para o Senhor assim, Senhor, prepara uma vaguinha para mim na porta do hospital, ou o mais perto possível, porque eu estou tão cansada, eu não quero andar muito não. Sabe onde tinha uma vaga? Meu número, literalmente na porta, pá. Mas aí eu desci do carro, contornei e não aguentei andar. Tive que sentar e minha mãe correr para pegar uma cadeira de roda. Eu entrei no hospital carregada. E um mês depois, eu fiquei internada 1 mês. Sabe como eu saí do hospital? Andando. Eu entrei carregada e saí andando. Por causa dos médicos? Não. Os médicos até dias atrás falaram para minha mãe que eu ia morrer, eu ia virar um vegetal. Não foram os médicos. Porque os médicos, por mais conhecimento, por mais gabaritado que fossem, eles não tinham o que eu precisava. Eles não podiam fazer o que eu precisava. O único que tem o que você precisa, o único que pode fazer o que você precisa, o único que pode te responder e te atender acerca de qualquer situação da tua vida, minha querida, meu querido, não é nenhum outro senão o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. Mas aí tem um detalhe. Existem algumas situações, existem algumas instruções, algumas medidas que são necessárias para que Deus ele traga a resposta, amém? Quero usar um exemplo com você. 3 exemplos rápidos. Abra comigo lá no Evangelho segundo Marcos. Um texto que você conhece também. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5. Versículos de número 24 em diante. Quando você achar, dá um glória a Deus para eu saber que você achou. Amém. Versículo 25 em diante, diz assim, ó. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a piorar, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Amém? Um texto conhecido. Uma mulher, como diz a palavra, já há 12 anos enferma, há 12 anos vertendo sangue, há 12 anos sofrendo uma hemorragia. Então imaginamos que ela já estava abatida, que ela já estava fraca, que devia ser uma pessoa magra, sem energia, sem força, porque sangue é vida, amém? E pessoas vêm a morrer por causa de hemorragia, se perder uma quantidade de litros de sangue do corpo, que eu deveria ter pesquisado e não pesquisei, não sei, mas tem um limite mínimo que o corpo precisa de sangue para poder continuar vivo. 12 anos aquela mulher sangrando, quanto tempo? 12 anos é muito ou é pouco? Bastante, né? Pastora, já faz tanto tempo que eu estou passando por isso. Já faz tanto tempo que eu estou esperando. Já faz tanto tempo que eu estou passando por essa luta. Faz tanto tempo. A questão é a seguinte: não interessa há quanto tempo você está esperando, não interessa há quanto tempo você está aguardando, não interessa há quanto tempo você está lutando. O que importa é quando você vai receber.
E para você receber, tem o tempo certo. Porque esta mulher, mesmo há tanto tempo passando por essa dificuldade, e já tendo tentado de tudo, talvez como você, nesta situação que você está enfrentando, nesta dificuldade que você está passando, nesta área que você colocou no pedido de oração e apresentou aqui no altar do Senhor, não sei quanto tempo faz, não sei para quantos lugares você já correu. Eu sei que se você chegar no lugar certo, na hora certa e para a pessoa certa, você há de ser respondido. E aquela mulher, no tempo certo, ela chegou aonde quem podia resolver estava. Diz a palavra que depois de ter passado por vários médicos, ter gasto tudo que ela tinha, terem tentado de tudo e nada resolveu, ela chegou diante de Jesus. Amém? Primeira coisa, você tem que ir na fonte. Você tem que ir em quem resolve. Amém? E na hora certa. Aí diz a palavra do Senhor que aquela mulher chegou na fonte. Chegou em quem realmente podia. Porque Jesus pode. Seja qual for o problema, Jesus, ele pode resolver. Eu estava morta e Jesus, ele resolveu, ele me ressuscitou. 2 vezes ele me ressuscitou. Na primeira, quando ali eu tive a parada, o coração, o pulmão, tudo parou. Jesus foi lá e capacitou os médicos para que a parte A, os médicos conseguissem resolver. Mas na totalidade, a obra completa, o milagre, a bênção, a resposta não está em outro senão no Senhor. Ainda que você esteja sendo ajudado ou tenha sido ajudado por alguém, o único que realmente pode fazer a obra completa, te dar a bênção toda, o único que tem poder e pode fazer milagres se chama Jesus Cristo. Aquela mulher, ela entendeu, só de ouvir falar. Amém? E quantos aqui já estão com ele de andar? Levanta a mão. Se uma mulher que de ouvir falar que Jesus podia fazer, entendeu que ele podia, quanto mais você que anda com ele. Agora eu vou falar outra coisa. Não é uma vergonha para você e para mim, que em alguns momentos duvidamos, nos entristecemos, às vezes chegamos até a reclamar e a murmurar, andando com ele. Enquanto aquela mulher de ouvir falar de alguém que ela nem sabia quem era, que ela nunca tinha nem visto a sombra, que ela nunca tinha sentido nem o cheiro. Creu e foi lá e recebeu. Agora você, meu irmão, eu, que não só ouvimos falar, mas conhecemos, sentimos o perfume, cheiro maravilhoso da glória. Andamos com ele, já tivemos no mínimo uma experiência com ele. Eu nunca fui de murmurar, nunca. Nos meus 25, 26 anos de cristã. Mesmo antes, eu não era de reclamar de muita coisa, mas depois que eu conheci Jesus, eu nunca fui uma pessoa de reclamar, de murmurar, nunca fui. Mas depois do que o Senhor fez na minha vida, há 2 anos atrás, você acha que eu tenho direito de duvidar, ou de questionar, ou de me abater, ou de me entristecer com qualquer coisa? Não tenho. Quando eu começo a pensar, quando eu começo a me abater um pouquinho, o Senhor já me faz lembrar. Na hora, Senhor, me perdoa, porque eu não tenho esse direito. E sabe por quê? Porque eu sei quem Ele é. E não só sei quem Ele é, mas sei, sou prova do que Ele pode fazer. Aí aquela mulher chegou,
E ela disse, se eu apenas tocar nas vestes dele, ele não precisa nem me ver, eu creio que eu serei curada. O exemplo desta mulher nos mostra duas coisas. Porque ela precisava ser respondida, amém? Ela precisava de uma resposta, ela precisava de um milagre. Você precisa de um milagre? Você precisa de uma resposta? Então aprenda com esta mulher. Primeira coisa que ela fez, ela tomou uma atitude de ir em quem podia resolver. Chega de ficar reclamando para quem não pode fazer nada por você. Vai em quem pode resolver. Entra lá no teu quarto, na tua intimidade. É lá. Na tua intimidade, no teu quarto. Primeira coisa para ser respondido, para ser abençoado, para receber o milagre. Você precisa ir no lugar certo, na pessoa certa. O lugar certo é na glória, é no átrio. E Jesus rasgou o véu para que você tenha livre acesso. Você tem livre acesso. É direto, ó. Não para, não faz escala nenhuma. Vai no lugar certo. No altar. Fala com a pessoa certa, Jesus. Agora tem mulher reclamando do marido para a vizinha, para a amiga, para a tia. Quem pode dar jeito no marido é Jesus. Quem pode dar jeito na esposa? Jesus. Quem pode prosperar os teus negócios? Jesus. Primeiro, tem que ir em quem pode resolver. Beleza, cheguei, Jesus está aqui na minha frente. Oh, glória. E agora, o que eu faço? Basta eu tocar nas vestes dele. Basta eu crer que se eu tocar nas vestes dele, serei curado. Quando você entende que Jesus ele pode fazer não apenas o que você precisa, mas como nós vimos, abundantemente além, e você crê, e você confia, e você acredita nisso, é o suficiente para que você seja curado. Ela só tocou. E diz a palavra que de Jesus saiu virtude. Amém? Por quê, pastora? Porque ela tomou uma atitude. Se ela não tivesse saído de onde ela estava, ido buscar a Jesus, e mesmo que ela saiu e foi buscar a Jesus, e não tivesse crido que ele poderia resolver, alguma coisa teria acontecido? Não. E o tamanho da fé? Não interessa. E o tamanho da fé não importa. Outro exemplo. A palavra do Senhor nos fala que Abraão, o pai da fé, saiu da sua terra, foi para a terra que o Senhor mostrou, mas ele não largou toda a parentela, amém? Isso é pregação para o outro dia. Mas Abraão demorou para ser abençoado, para ser respondido, porque ele não obedeceu na totalidade. Deus falou, Abraão, sai da terra, da parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Era para ter sido nessa sequência super rápido, amém? E por que demora tanto, pastora? Quem mandou Abraão carregar a mala, a bagagem nas costas? Ninguém. Ele obedeceu parcialmente. Está assim de gente obedecendo parcialmente. Aí Ló está lá em Sodoma, Gomorra, porque zoião, lá terra bonita, farta, né? E as coisas do diabo são assim. Os pratos de Satanás, eles são assim. Aí Deus falou, vou destruir, porque não está me agradando. Aí Abraão sabia que Ló, o sobrinho querido, amado, estava lá. Aí Abraão chegou diante do Senhor e começou com aquela conversa fiada. Outra coisa, com Deus você tem intimidade e liberdade. Vai direto no assunto, amém? Senhor, se tiverem porventura 50 justos. Senhor, e se forem só 40? Senhor, e se forem 30? É que Deus é paciente, né? Porque se fosse... Eu não tenho, não.
Eu já fui mais paciente. Acho que a idade vai chegando, a gente vai ficando mais maduro, vai vendo muita coisa. Hoje eu sou mais papum. Chega logo. Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Amém. O Senhor é Deus e faz o que quiser. Mas, Senhor, é o seguinte, o meu sobrinho Ló está lá. Livra-o. Livra-o. Ainda que não pela fé dele, Senhor, porque Ló não era alguém lá muito cheio de fé. Diz a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis, eu quero que você veja isso comigo. Eu tenho vontade de bater em Ló. Gênesis, capítulo de número 19. Olha só o que diz a partir do versículo 15 e o versículo 16. Vê se não dá vontade de largar ele lá para morrer. Gênesis, capítulo 19. Versículo 15 diz assim, ó. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Ou seja, Ló, pega a tua esposa, as tuas filhas e vão embora, porque a cidade vai ser destruída. Aí Ló, no versículo de número 16, olha aqui, como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Os anjos tiveram que pegar na mãozinha de Ló, da esposa e da filha, para tirar eles da cidade, porque o abençoado não entendeu que ele tinha que sair para não morrer. Ainda ficou questionando, duvidando. Aí quando os anjos falaram, vai para tal lugar, mas eu não posso ir para ali. Está assim de gente, Deus querendo agir, Deus trazendo livramento, Deus curando, Deus libertando, e ainda a pessoa fica entrando em discussão com o Senhor e continua querendo fazer do seu jeito, do teu tempo. Ah, se o Senhor não fosse misericordioso. Ah, se Deus não tivesse tido misericórdia de Ló. Ah, se Deus não tem misericórdia de mim e de você. Deus está falando, não vai por ali. Mas, Senhor, não vai por ali. Ah, se não fosse as misericórdias, já teríamos sido consumidos. Mas veja, houve fé, ainda que não a de Ló. Mas a fé de Abraão trouxe livramento, amém? Precisa haver fé. Ainda que não seja a da tua esposa, a do teu filho, a do teu marido, ainda que ele não creia que Deus pode fazer, você crê. Ainda que ele não acredite que Deus pode curar, você acredita. E pela tua fé, o Senhor vai alcançar os teus com cura, com livramento, com bênção, seja lá qual for a situação, mas precisa haver fé. Alguém precisa crer, amém? Você crê? Glória a Deus. Então nós entendemos o quê? Que precisamos tomar uma atitude de ir buscar a pessoa certa no lugar certo, e tem que ser na hora certa, porque se aquela mulher tivesse ido onde Jesus estava no momento em que ele não estava lá, ia adiantar? Não ia. Então tem que ser buscar na hora certa, no lugar certo, a pessoa certa e com fé. Com fé. Com fé que ele pode resolver, sem duvidar e sem retroceder. Para nós encerrarmos, abra comigo 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Versículo de número 29 em diante, amém? Quando você achar, dá glória a Deus. Aleluias. Versículo 29 em diante diz assim, ó, 2 Reis 4. Disse o profeta a Geazi, cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino.
porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Vamos entender. A palavra do Senhor nos conta a história da Sunamita, amém? Que ela, o seu esposo, prepararam ali um quarto para o profeta Eliseu, e toda vez que Eliseu ia para lá, ali ele podia repousar, descansar. E aí, certa feita, Eliseu olhou para aquela mulher e profetizou um filho. Ela não podia ter filhos, ali ela teve um filho, oh glória. O menino cresceu, foi para o campo trabalhar com o pai, e certo dia o menino ficou com dor de cabeça, uma dor de cabeça muito forte. Aí na hora da dor de cabeça, na hora que a criança fica doente, o pai manda a mãe cuidar. É assim lá na tua casa também? É, né? Cadê os pais? A cara dele. Essa risadinha. Até se escondeu na máscara agora. Aí o pai fez como, não vou falar, né, 100%, porque tem um ou outro, mas aí o pai fez como a maioria dos pais faz. Ó, teu filho está doente, cuida dele. Aí diz a palavra que a mãe pegou e cuidou do menino e fez tudo o que ela podia fazer, amém? Eu tenho certeza que como uma boa mãe, uma mãe que amava o filho, ela fez tudo o que estava nas suas condições. Mas chegou um momento em que ela não tinha mais o que fazer. Chegou uma hora que ela não podia fazer mais nada. Porque como nós já falamos, existem situações e momentos na nossa vida em que nós não podemos fazer mais, a não ser colocar no joelho. Aí a mãe colocou o filho aonde? No seu joelho, mas o menino morreu. Morreu. Aí a mãe se levantou. Eu imagino que como mãe ali, deve ter chorado, deve ter. Mas uma mulher sábia, como diz a palavra, ela edifica o lar. E aquela mulher entendeu que se ela não podia resolver aquela situação, e eu ouvi uma ministração alguns dias atrás, que tem mastigado e falado comigo até hoje. Existem situações que nós não podemos resolver, então nós temos que, no mínimo, aprender a administrar. A situação ela não podia resolver, podia? Não, mas ela tinha que, no mínimo, administrar para quem podia resolver. Aí ela pegou, pediu o cavalo lá, foi atrás do profeta Eliseu, sei lá onde ele estava, não sei tantas milhas de distância. Chegou lá e falou: olha, profeta, eu não te pedi filho, nem para você e nem para Deus. Já que me deram, agora eu quero. De volta, é meu. Se vira. Sabia que você tem autonomia para chegar diante de Deus e falar: Deus, eu entreguei a minha vida nas tuas mãos, agora ela é tua. Esta causa, esta situação, eu preciso que seja respondida. E eu não posso, eu não consigo resolver. Só o Senhor. Óbvio que depois de você ter feito a tua parte, amém? Faça a tua parte, que Deus faz a dele. Aí, Eliseu falou assim: Geazi, pega o meu bordão, leva, vai na frente e põe no rosto do menino. Olha só, para você entender, de novo, como as coisas não são feitas da forma que a gente quer. Esta foi a forma de Eliseu. Por que a senhora sabe que esta foi a forma de Eliseu? Porque ela não funcionou. Você está entendendo? Quando é o jeito do homem, não funciona. Pastor, eu já tentei de tudo e não funcionou, porque você tem todo o seu jeito. Põe Deus no negócio para você ver se não vai funcionar. Como saber se é Deus ou se não é? Funcionou? Não, então não é Deus. Não funcionou. Aí o profeta falou: Geazi, vai na frente, pega o meu bordão e põe no rosto do menino. Mas eu quero chamar a sua atenção para nós encerrarmos nesta noite, para a atitude da mãe. A mãe falou assim, aqui no versículo 30, ó. Porém, disse a mãe do menino:
tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Sabe o que isso significa e o que nós aprendemos com isso nesta noite? Enquanto eu não ver o meu milagre, eu não saio da tua presença. Não, profeta. Eu não saio de perto de você enquanto eu não vir o meu filho vivo de novo. Deus, não largo. Não abro mão, não saio da tua presença enquanto eu não tiver a minha resposta, ainda que a resposta seja não. Porque tem hora que Deus fala não para você e para mim. Mas ainda que venha um não de Deus, não abra mão, não saia da posição, não deixe de clamar, não deixe de buscar enquanto Deus não responder. Já faz tanto tempo desistir. Por isso que não recebeu. Porque desistiu. Quer resposta? Quer bênção? Quer milagre? Tome a atitude de ir no lugar certo, buscar quem pode fazer com fé. E não saia da presença enquanto Deus não responder. E depois que Ele responder, continua na presença, porque Ele tem mais para você. Amém? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé e aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Pastor, posso orar rapidinho? Cadê o tocador dali? Ah, é o pai que dá os filhos doentes para a mãe cuidar. Ajuda também, ó, ganhou um pontinho, hein? Vai ter que comprar um agrado para a mulher que te defendeu. Hein? Faz um fundinho para nós. Eu funciono à base de fundo na hora da oração. É o mal da veia do sangue de levita, né? Eita Deus. Quem não gosta, né? E outra coisa, orar com um fundinho não é tão gostoso, né? É mais fácil de se quebrantar. Feche os teus olhos nesta noite. Eu tenho certeza que todos vocês que aqui estão precisam de algo da parte de Deus, amém? Todos. Todos vocês precisam de algo da parte do Senhor. Eu não sei o que é. E de verdade, não quero saber, não precisa me dizer, porque eu não tenho o que você precisa. Não sou eu que pode dar, não sou eu que pode fazer, não sou eu que pode responder. Aleluia. Mas o Senhor, Ele me deu o privilégio e a oportunidade de estar aqui nesta noite com você. E eu creio que Ele falou contigo. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Jamais. Eu quero que você feche os teus olhos. E eu quero que você comece a trazer à tua memória, a se lembrar de tudo o que você precisa. Entenda, não é apenas o que você quer, é o que você precisa. Porque a palavra do Senhor diz que Ele faz abundantemente além, como nós vimos na carta de Paulo aos Efésios. Então Ele faz o que você precisa, e abundantemente, ou seja, além, Ele faz também aquilo que você quer, e muito melhor. Fecha os teus olhos e começa a buscar do Senhor. Eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. Você está no lugar certo, na presença de quem pode fazer. E este é o tempo que o Senhor, Ele pode te responder. Agora tenha fé, creia, busque, faz a tua parte. Aleluia, 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 aleluia. Começa a buscar do Senhor. Vai falando para Deus: Senhor, eu preciso. Senhor, eu necessito. Senhor, eu quero. Fala para Jesus, minha irmã. Fala para Jesus, meu irmão, o que você precisa. Fala para Jesus. Fala para Jesus. É Ele que pode te responder. É Ele que pode te ajudar.
É Ele que pode te socorrer. É Ele que tem o que você precisa, não é nenhum outro. Oh, Deus querido, Deus maravilhoso. Como Tu és bom, misericordioso. A Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. Deus, nós somos tão falhos, somos tão pequenos, somos tão errados. Não somos dignos e merecedores de coisa alguma, e não é por mérito que nós estamos aqui, não. Nós estamos aqui pela Tua graça, nós estamos aqui pelo Teu amor, nós estamos aqui pelas Tuas misericórdias. Se não fossem as Tuas misericórdias, a Tua graça, o Teu amor, já teríamos sido consumidos faz tempo. Paizinho, em nome de Jesus, eu quero pedir a Ti que o Senhor venha nos perdoar. Perdoa-nos, Pai, se em alguns momentos recorremos a quem não pode, a quem não tem para nos dar, a quem não pode fazer. Perdoa. Perdoa, papai, se em algum momento não entendemos o Teu trabalhar, aliás, em todos os momentos. Perdoa, Senhor, se temos de alguma maneira limitado o Teu agir e o Teu poder através das nossas dúvidas. Mas que nesta noite o Senhor venha abrir a nossa mente, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha nos fazer compreender que é o Senhor, que é da Tua forma, da Tua maneira, no Teu tempo. Vem, Espírito de Deus, faz algo novo nas nossas vidas nesta noite, Senhor. Faz algo novo na vida deste homem, faz algo novo na vida desta mulher. Em nome de Jesus. Erga suas mãos aos céus, adore ao Senhor e pede para Ele, pede. Eu quero viver. Pede para Ele, pede. Faz meu coração Sim, Senhor, de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo. Diz isso para Ele, diz. Oh, Deus maravilhoso, vem com o novo do céu sobre esta igreja nessa noite. Louve ao Senhor, adore a Ele, adore. Vem, Espírito de Deus. Vem, Senhor. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre cada lar, vem sobre cada família, vem sobre cada homem, vem sobre cada mulher e traz o novo do Senhor. Traz o novo tempo sobre este matrimônio. Traz o novo tempo sobre esta vida financeira, sobre a carne, sobre a mente, sobre a saúde, sobre a família, o Espírito, sobre este ministério. Aleluia! Eu quero viver algo novo. Fala pra Ele, fala. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Quero sim, Senhor. Quero sim, Senhor. Faz meu coração arder de novo. Vem, Espírito de Deus. Vem sobre nós nesta noite, Paizinho. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Se houver fé, se houver busca, se você se achegar e buscar aquele que pode todas as coisas, Ele fará por você. Faz, Espírito Santo de Deus. Traz o novo sobre essa igreja. Traz o novo sobre este homem. Traz o novo sobre esta mulher. Diz: eu quero viver algo novo. O que você quer viver do Senhor? O que você quer? O que você precisa? Qual é a resposta?
Não limite o agir e o poder de Deus na tua vida. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Ele não possa fazer. E se você buscar a Ele, se você se colocar na presença dEle, com fé, e de lá não sair, enquanto Ele não te responder, e perseverar e permanecer, não apenas o que você quer, não apenas o que você precisa, mas abundantemente além, o Senhor fará. Amém? Aplauda bem forte o Senhor Jesus. Pastor John. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigado. Glória a Deus. Sim, fica à vontade.